Senta aí, toma o seu lugar, fica à vontade. Me dá de presente agora a tua atenção. Eu fico sempre grato de poder compartilhar algo da parte de Deus, porque nos últimos 4 anos da minha vida, eu passei por muitos momentos difíceis. E nesses momentos difíceis eu consegui ver muito claramente a mão de Deus, o favor de Deus, o toque de Deus na minha vida, na minha casa. E a partir desse momento eu comecei a dar visão e trazer para o meu dia a dia uma palavra chamada gratidão. E eu tenho como um ato de gratidão poder ter o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a igreja. Porque Deus, Ele deu tanto para nós, Ele fez tanto por nós, Ele se deu numa cruz, foi machucado, foi humilhado. E a gente não tem dimensão do preço, do valor que isso foi para nós, para hoje nós estarmos aqui, para hoje a gente ter essa liberdade de estar num templo, podendo cultuar o Senhor, nos reunirmos, pregar a palavra, ler a Bíblia. É uma liberdade que, se você for em alguns países, isso não existe. Então, eu falo que, para mim, é uma forma de eu retribuir, de mostrar a minha gratidão, é poder me colocar à disposição para poder fazer algo em favor da obra de Deus. Então, pregar a palavra de Deus, ministrar a vida das pessoas, ajudar de alguma forma, para mim é uma forma que eu tenho de retribuir a tudo aquilo que Deus fez para mim. Porque só cada um de nós aqui individualmente sabe aquilo que passou, que passa na vida, as dificuldades, cada um tem um tipo de dificuldade. Cada um trilha um caminho, uma história. Mas, com certeza, Deus, Ele está sempre conosco, seja onde for. Nos momentos mais difíceis, onde a gente olha e não veja uma luz no final do túnel, Deus está ali. Então é uma forma que eu tenho trazido essa palavra para o meu dia a dia, a palavra da gratidão. Fazer as coisas por gratidão. Ser grato às pessoas, ser grato a Deus. Olhar para o lado e contemplar com um sentimento de gratidão por tudo aquilo que eu tenho, por mais simples que seja. Amém? E quando a gente olha para a Bíblia, eu falo que tem muitos homens que são exemplos para nós. Desde o Antigo Testamento, se você for pegar Abraão, Moisés, Jacó, Elias, Eliseu, Jeremias, tantos outros ali, que foram homens como nós e que passaram por momentos bons e momentos ruins. E eu fico imaginando, porque se nós pegarmos um contexto deles e trazer, para fazer um comparativo conosco hoje, eles viveram numa época muito difícil. Eu fico imaginando lá como é que escovava os dentes, como é que cortava o cabelo, como é que tomava banho, como é que se conservava os alimentos. E aí Deus me trouxe para mim, se vocês ficam 2 horas sem luz, sem energia, sem internet, vocês já ficam totalmente atrapalhados, nervosos, porque eu estou sem internet, não tem Wi-Fi aqui, o que eu vou fazer da minha vida? Imagina naquele tempo. E aí nós pegamos Pedro. Eu me identifico um pouco com Pedro, acho mais por causa do temperamento de Pedro. Você pega João, Tiago. Mas se tem um cara que eu me identifico muito, chama-se Apóstolo Paulo. Esse é um cara que eu acho super bacana. É um cara que eu me identifico demais. Adoro ler as histórias de Paulo, as cartas de Paulo. Para mim são os livros que mais me agregam para a minha vida. E hoje eu queria compartilhar algo com a igreja, se eu posso dar um nome para essa palavra, é por que nós desanimamos. Por que nós desanimamos? Vira para o seu irmão aí do lado e fala para ele, por que nós desanimamos? E Paulo, por quê? Porque Paulo é um cara que viveu altos e baixos na história dele, não é verdade? Paulo foi um cara que ele foi aos extremos, do 8 ao 80. Eu, por muito tempo, assim como Paulo, eu não suportava o evangelho e os evangélicos. Você não me conhece, eu sou fruto de 17 anos de oração da minha mãe. Quando minha mãe, num determinado momento da vida dela, ela resolveu aceitar o Senhor como Senhor Salvador, ela e a minha irmã. Daquele dia em diante, parece que a minha casa virou uma guerra. Porque desculpa o termo, mas eu odiava. Eu brigava com ela todos os dias. Passei, às vezes, semanas
meses sem conversar com ela, porque eu não aceitava. Ela todo dia indo para a igreja, falando de Jesus, falando de Deus, lendo a Bíblia, fazendo estudos, aquilo me incomodava de uma maneira absurda. Mas ela nunca desistiu. E ela durante 17 anos orou pela minha vida, pela minha conversão. E eu acredito, por causa dessa oração, hoje eu estou aqui. E a nossa vida, ela é assim. Ela vai ser feita de altos e baixos. Mas muitas vezes nós desanimamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também em sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que em nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Pai, nós te damos graça por essa palavra, Deus. Nessa manhã eu me coloco, Senhor, diante do Senhor, aqui no seu altar como mordomo, para poder, Senhor, servir a tua igreja, Senhor. Como um canal desobstruído, Senhor, para poder fluir a tua palavra através da minha vida e trazer, Senhor, o alimento, para trazer, Senhor, algo do teu trono para a igreja, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor fique à vontade. Nós criamos esse ambiente para que o Senhor venha se manifestar nessa manhã. E tudo aquilo que é contrário à tua palavra, nós damos uma voz de comando agora nas regiões celestiais, para que caia por terra agora. Nenhuma semente será roubada. Que nós agora estejamos totalmente, Senhor, com um olhar, com um ouvido atento, a nossa mente cativa a ti, Senhor. Nós, Senhor, cancelamos agora toda distração, toda passividade de mente, toda fortaleza de mente agora. Que nada venha roubar a nossa atenção, que nós não percamos nada do que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que a gente possa estar agora, Senhor, atento à tua palavra, Senhor, ao teu mover nesse lugar. Fica à vontade aqui, Espírito Santo. Tu tens liberdade de nos tocar nessa manhã, de fazermos sair daqui diferente da forma que nós entramos, porém impactados pelo peso da tua glória, mexidos, Senhor, pela tua palavra, que é afiada, que é capaz de separar juntas e medula, alma de espírito, que ela vem para nos confrontar, para nos tirar de algum lugar e levar mais perto do Senhor, para nos fazer entender a tua palavra, Pai, e o teu mover, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido Paulo, essa é uma carta de Paulo aos Coríntios, onde ele começa a falar tudo aquilo que Deus tem operado na vida dele, mas deixando claro que o poder que ele manifesta ali é de Deus. Que sem Deus na vida dele, ele não seria capaz de fazer nada. E nós vemos o poder de Deus se manifestando na vida de Paulo desde o princípio. Desde o momento de como aconteceu toda a conversão de Paulo, nós vemos Deus ali se manifestando e mexendo tudo para que isso acontecesse. E ele, sem dúvida nenhuma, é um dos homens que pode nos ajudar a construir algo nessa manhã, por causa de tudo que aconteceu na vida dele.
Como eu falei aqui, Paulo ele sofreu altos e baixos, literalmente, em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. Ele passou por tribulações, ele passou por perseguições, ele foi abandonado, ele foi preso. Olha quantas coisas Paulo passou. E o que nós podemos aprender aqui é que Paulo, ele entendeu a sua posição e a sua condição. Em todo momento onde ele foi submetido a determinadas situações, ele percebeu qual era a condição dele, qual era a posição dele. E qual é a nossa condição e qual é a nossa posição? A nossa posição é aquilo que nós somos em Cristo. Isso não muda. Agora, a nossa condição, ela é momentânea, ela é passageira. Um dia nós vamos estar melhor, outro dia nós não vamos estar tão bem. A nossa condição, ela é diária e ela pode mudar à medida que nós vamos nos movimentando e buscando ao Senhor, nos capacitando, nos fortalecendo, buscando uma direção. E por mais que a nossa condição ela seja desfavorável, ela seja contrária, entenda, ela é momentânea e passageira. Uma vez eu estava, quando nós tivemos o Pedro, logo no começo, e pai de primeira viagem, já viu como é que é, né? Terrível. Tinha dia que a gente sentava na cama e chorava, porque não sabia o que fazer. E olha que o Pedro foi uma criança que ele não teve cólica, ele não passou os primeiros meses de vida dele, ele não teve nada. Mas mesmo assim a gente tinha dificuldade de amamentação, e aquela, né, uma situação totalmente nova, uma criança, responsabilidade. E eu me lembro que a gente estava um dia na casa de uns irmãos, um jantar que a gente estava fazendo, e a esposa desse amigo meu falou assim, calma, tudo passa. E essa palavra marcou para mim, eu sempre falo isso para as pessoas. Sempre quando as pessoas estão num momento, às vezes, de dificuldade, né, eu chego e falo, eu lembro dessa palavra, tudo passa. E isso é a nossa condição. A nossa condição ela é passageira. O que não é passageiro é a nossa posição. Porque a nossa posição está afirmada em Cristo Jesus. Cristo é eterno, e tudo que é dele é eterno. E nós somos, a partir do momento que nós nos convertemos, nós somos eternos. Nós já estamos vivendo a eternidade. Você entende isso comigo, que nós já estamos vivendo a eternidade? Porque nós vamos passar e vamos continuar, porque nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição. Mas ainda assim, muitas vezes nós desanimamos. Amém? Nós precisamos entender que muitas coisas vão acontecer na nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, olha, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele não está mentindo, o Senhor não mentiu para a gente. Ele falou, vai ter dificuldade, vai ter o dia bom, vai ter o dia ruim, vai ter o dia que vai estar melhor, vai ter o dia que está pior, vai acontecer as coisas. Não adianta achar que tudo vai ser um mar de rosa, ainda que a gente queria que fosse assim. Mas isso é muito bom, porque a palavra fala que a tribulação, ela gera perseverança. Ela cria esperança. Ela nos impulsiona. Agora, nós precisamos entender também que todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas, elas vão gerar em nós maturidade. Elas vão gerar algo em nós positivo, que vão nos capacitar para algo lá na frente. Todas as nossas experiências vão gerar uma consequência. Eu, por exemplo, estava falando de mim, desse momento da minha vida. Aos 14 anos de idade, a minha mãe descobriu que meu pai traiu ela. E ela chegou e falou, não, eu não quero mais. E largou, e o meu pai saiu de casa naquele dia. E durante 22 anos, se eu tive contato com ele uma vez por telefone e duas pessoalmente, foi muito. Até que um dia minha mãe ligou, eu estava trabalhando, ela falou, olha, seu pai morreu. Ele teve um infarto fulminante dentro de um hotel trabalhando. Eu fiquei durante 22 anos sem ter contato com meu pai e só fui saber dele depois quando ele já estava morto. Agora você imagina por um jovem de 14 anos de idade que começa a passar por várias experiências de vida e você não ter a figura paterna ali para você chegar e falar, pai, olha, hoje na escola eu fiz um gol. Pai, olha, eu estou gostando de uma menina, o que eu faço? Pai, olha isso. Pai, eu estou com medo. Pai, olha, pai, isso, pai, aquilo. Com 14 anos de idade, eu me vi precisando olhar para dentro da minha casa, ter uma mãe e uma irmã, e eu era o único homem que estava ali dentro. Saí para trabalhar. A minha cabeça,
eu não parti para droga, para essas coisas, porque Deus acho que tem um propósito para a minha vida e não permitiu que isso acontecesse. Porque eu me revoltei, eu fiz muitas coisas que eram para chamar atenção, de revolta. Por que aconteceu isso comigo? Eu olho para as casas e vejo aquela família totalmente estruturada, o pai, a mãe, os filhos, e por que a minha não é assim? Por que eu não tenho meu pai aqui nos dias que eu mais preciso? Por que meu pai não está lá na arquibancada vendo eu jogar bola? E isso criou uma consequência, gerou algo em mim que eu tenho que lutar até hoje contra isso. Gerou um desânimo muito grande. Eu vivi por muito tempo desanimado. E eu tenho, muitas vezes, tentado lutar, porque a gente, às vezes, tem algo que a gente tem que lutar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, não é errado ser humano. A maior espiritualidade de uma pessoa é ser humano. Nós não podemos achar que nós somos espirituais, perfeitos. Nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos medos, nós temos receios. Isso não é errado, não é pecado. Pecado é a gente ficar nesse lugar. Nós precisamos todo dia tentar sair de lugares, amadurecer, crescer. Amém? E quando Jesus ele fala, né, nesse versículo que eu falei agora há pouco, olha, no mundo passarei por aflições, tenham bom ânimo, porque ele fala no final, eu venci o mundo. E muitas vezes eu fiquei pensando, poxa, mas ele é Deus, né? Mas não. Quando ele fala esse versículo, ele é homem. Jesus ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas quando ele fala nesse momento, ele está se falando por causa da sua natureza humana. Ele veio como homem, sofreu como homem, passou tudo que ele passou como homem, para mostrar para mim e para você que nós também conseguimos. Então nós não podemos chegar e fazer uma comparação, olha, Deus passou porque ele era Deus e nós estamos passando porque nós somos... Não. Ele passou porque ele era homem. Paulo era homem. Abraão era homem. Moisés era homem. João, Pedro, Isaías, Jeremias, todos eles eram homens de carne e osso, assim como eu e você, com sentimentos, emoções, com defeitos, com pecados. Davi foi um homem que fez coisas terríveis, e ele ainda assim foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque tudo é a resposta que nós damos. Deus ele age em meio à nossa resposta. Se você for pegar aquela passagem do cego, ele chega para Jesus e fala assim, Jesus chega para ele e pergunta, olha, o que você quer que eu te faça? Jesus já sabia. Ele falou, Senhor, que eu volte a ver. Então, você entendeu? Jesus ele trabalha em meio às nossas respostas. Jesus está perguntando para nós e nós precisamos dar uma resposta para ele. E em meio à nossa resposta, ele vai agir na nossa vida. Ele se igualou a nós. E nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Perseverar, você sabe o que é? É estar sobre o problema. Pegar Josué. A história de Josué, capítulo 1, para mim é lindo esse texto. Ser forte e corajoso. Não temas, eu estarei contigo. Não desvie da palavra. Persevera nela, dia e noite. Ser forte e corajoso. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Essa foi a palavra para Josué. Josué, chegou uma hora que Moisés morreu, e Deus fala para ele, ó Josué, meu servo Moisés está morto, agora é contigo. Se vira, amigão. Você vai ter que pegar o povo e levar o povo agora. E aí Josué se pega numa situação, e agora? Mas Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Não tema, não desanime. Porque a principal característica de uma pessoa desanimada é a falta de perseverança. E a perseverança é a qualidade de quem persevera, ou seja, constância. Quantos de nós somos constantes? Constância é uma daquelas palavrinhas que nós precisamos acompanhar, trazer para nós ao longo da nossa vida. Tudo que nós precisamos fazer, nós precisamos ser constantes. E isso abrange todas as áreas da nossa vida. Seja num projeto, seja na carreira profissional, seja num relacionamento, seja em qualquer área que for, nós precisamos de constância. Nós precisamos ser aquelas pessoas que têm começo, meio e fim. Ó, eu vou fazer um projeto agora, então eu vou começar e vou terminar esse projeto.
Isso é constância. Porque muitas vezes nós começamos um projeto e a primeira dificuldade que nós encontramos, nós desanimamos, paramos e deixamos aquilo ali parado, estagnado. E muitas vezes, queridos, às vezes a nossa condição, ela é uma condição que não nos permite estar sensíveis em ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele tem um projeto para a nossa vida, Ele precisa que a gente continue aquilo ali, para que Ele faça e venha fazer a parte dEle. E aí nós paramos e atrapalhamos o projeto de Deus, porque Ele precisa de nós. Deus, eu brinco, Ele não vai voltar agora aqui e começar a fazer as coisas, não, Ele vai fazer através de mim e de você. Ele precisa de nós para fazer isso. Ele nos levantou como um exército para isso. Nós somos peças fundamentais nas mãos de Deus para que Ele possa vir e cumprir tudo aquilo que está programado para ser cumprido. Olha o privilégio. Nós hoje aqui somos pessoas que fomos arregimentadas pelo Senhor para esse exército. Por mais que Ele seja Deus, Ele precisa também de nós para cumprir a sua obra. Porque através de nós Ele vai fazer isso. Amém? Repita comigo então, eu preciso ser constante. Já viu quem gosta de Fórmula 1? Geralmente quem é o campeão no final do ano é aquele que teve mais constância no pódio. É aquele cara que ficou sempre em primeiro, segundo, terceiro, esse é o campeão. Por quê? Porque ele foi constante. Você pega o Corinthians, por que ele é sempre campeão e o melhor time do mundo? Porque ele é constante. Você pega o São Paulo, já não é tão constante assim, né? Não é verdade? Aí, viu? Eu vou orar para todo São Paulino corintiano aqui, em nome de Jesus, no final do culto. Nós vamos fazer um culto de cura e libertação, só para São Paulino e palmeirense. Né, pastor Elcio? Então, a constância é essa. É nós mantermos em um nível, em um patamar, onde a gente não tem um grau de oscilação muito grande. Porque isso só vem para atrapalhar. E essa batalha, queridos, vou te falar de causa própria. Quem é o nosso maior problema nesse contexto todo? Somos nós mesmos. Quem mais atrapalha a gente é a gente mesmo. O problema somos nós. Nós que complicamos. Nós precisamos lutar contra a nossa alma, o nosso ego, o nosso egoísmo, contra o nosso temperamento. Amém? Porque o que vai mudar? O que vai nos fazer desanimar? O que nos vai fazer ser inconstantes? As nossas emoções, a alma. Por que a alma milita contra o espírito? É uma guerra, a alma e espírito. O espírito traz as coisas de Deus, a alma traz as coisas que não compartilham disso. A alma fala da carne, dos desejos, das emoções. E a nossa mente entra nisso daí como um mecanismo de aceleração desse processo, porque a nossa mente ela deixa a gente louco. A nossa mente trabalha, ela precisa ser saudável, porque senão ela começa a trabalhar totalmente contra. A nossa mente ela começa a criar coisas que não existem. A nossa mente ela começa a trabalhar de uma forma que nos vai afastando cada vez mais daquilo que a gente tinha programado. Sabe por quê? O pensamento cria, o desejo atrai, mas a fé ela realiza. Amém? O pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Por isso a nossa mente precisa estar saudável. As nossas emoções que estão ligadas na alma, a gente precisa começar a controlar. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais nós matamos a nossa alma e mais ficam fracas os nossos desejos. Nós fortalecemos as nossas emoções. Porque se nós não estivermos com as nossas emoções controladas, qualquer ponto de adversidade, nós vamos estar lá murmurando, reclamando, perdendo as expectativas. E o nosso temperamento é um combustível para isso, para o meu desânimo. Amém? Você tem uma ideia, o que a nossa mente é capaz de fazer? Você pode, às vezes, estar num momento mal e você pega, às vezes, duas pessoas conversando no fundo da igreja e a sua mente fala assim, olha lá, está falando de você, está falando mal de você. E aí você vira a cara com aquelas duas pessoas que não estão sabendo de nada, vêm te cumprimentar, você não cumprimenta, e elas falam, nossa, o que está acontecendo?
Aquelas duas pessoas estavam falando como o culto tinha sido uma bênção, e você achando que elas estavam falando mal de você. E aí gerou uma cadeia de problemas por causa de uma mente que não está saudável, criando coisas que não existem. Não é muito mais fácil chegar e perguntar, do que vocês estão conversando aí? Nós estamos falando do culto. Pronto. Não, estão falando mal de mim. A mente. Satanás, ele não tem o nosso coração, mas por isso ele vem e ataca a nossa mente. O inimigo, ele ataca na nossa mente, porque ele não tem o nosso coração. Então nós precisamos fortalecer a nossa mente. Pessoas desanimadas não conseguem ter expectativa em nada. Uma pessoa desanimada já está achando que o Brasil vai tomar outro 7-1 nessa Copa. Ó dia, ó céus, ó azar. Mas depois do Neymar que ele pintou aquele cabelo de loiro lá, e que ele acha que não vai fazer mais gol nenhum. Pessoas sem expectativa. Agora, você acompanha comigo aqui. Nós precisamos carregar em nós 3 características, que são características de um homem de Deus. Precisamos ser firmes. Diga comigo, firmes. Precisamos ser constantes. E precisamos ser abundantes. São as 3 características de um homem de Deus. Nós, como somos movidos por um propósito, não importa a diversidade. E aqui, novamente, nós nos deparamos com a posição e a condição. Porque nós precisamos entender que nós precisamos adorar o Senhor, independente do lugar que nós estamos. E mais uma vez, usando um exemplo de Paulo. Paulo e Silas indo para a casa de oração, aparece aquela mulher adivinha. E aí, o que acontece no final dessa história? Aonde Paulo vai parar? Na prisão. E o que acontece com Paulo e Silas dentro daquela prisão? Eles continuam adorando e louvando ao Senhor. Queridos, muitas vezes nós procuramos um lugar abençoado, quando a Bíblia fala para mim e para você, ser tu uma bênção. Deus quer nos levar num nível onde as coisas da terra não nos afetam mais. Eu preciso entrar no lugar onde eu já não me ofenda mais. Porque eu tenho uma escolha, ou ser feliz ou ter razão. Eu sou livre para tomar as minhas decisões e para fazer as minhas escolhas. Então eu preciso entender qual caminho eu vou seguir. Porque tudo aquilo que tem o poder para me mover, tem o poder para me parar também. E as decepções nos levam a desanimar. Agora eu tenho uma boa notícia hoje para você. Você quer ouvir? Todos os dias pessoas vão te decepcionar. Todos os dias pessoas vão te decepcionar. Só existe uma pessoa que não vai te decepcionar. Você sabe quem é? Jesus. Ele é o único que não vai te decepcionar. Por isso, não se apoie emocionalmente, financeiramente, fisicamente em pessoas. Porque pessoas podem te decepcionar. Homens, mulheres são falhos e podem mudar de conduta, podem mudar sua palavra, seu comportamento, conforme a situação, a necessidade, a pressão. Por isso nós precisamos nos apoiar única e exclusivamente no Senhor. Mas nós não precisamos nos relacionar com as pessoas? Sim, mas até um certo ponto. A partir dali pode ser prejudicial para nós. E agora nós precisamos ser abundantes. O que é ser abundante? Ser abundante é fazer mais. Ser fiel é fazer aquilo que eu tenho que fazer. Ser generoso é fazer mais do que eu tenho que fazer. Agora, ser abundante é ser fiel e generoso junto. Eu vou repetir para você. Ser fiel é fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então eu sou fiel. Mandou fazer aquilo, eu vou fazer. Agora, quando eu sou generoso, quando me mandaram fazer algo, eu vou fazer um pouquinho mais. Me chamaram para caminhar uma milha, eu vou caminhar 2. Agora, ser abundante é ser fiel e ser generoso. Amém? Porque, na verdade, nós não temos problema em dar, em fazer. E a Bíblia fala, olha, dar é melhor do que receber. Nós não temos problema em ser generosos, fiéis muitas vezes. Nós temos problema de ficar sem as coisas. Nós não temos medo de dar, nós temos medo de ficar sem.
Por isso, muitas vezes, nós não fazemos. E esse medo de ficar sem é que Deus tem tentado trabalhar em nós. Agora, presta atenção comigo nisso aqui. Deus nunca vai me dar aquilo que vai alimentar as minhas cadeias internas. Por muitas vezes eu não ganho aquilo que eu quero, até que eu me liberte dessas cadeias internas, que me tirem o medo de ficar sem. Por isso, se eu quero experimentar as coisas que ninguém experimenta, eu tenho que fazer as coisas que ninguém faz. Amém? Porque homens, eles não são modelos, eles são exemplos. O modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Homens podem ser exemplo. Olha, aquele homem, ele é um exemplo de caráter, de constância, de pai, de marido, de irmão, de amigo. Agora, modelo, só existe um, Cristo. Então, homens são exemplos. Modelo é Cristo. Amém? Então, as pessoas elas têm o poder de nos decepcionar. E se nós não estivermos apoiados em pessoas, nós vamos diminuir o nosso índice de decepção. Agora, é uma escolha nossa. Eu sempre quando eu prego, eu uso essa frase, eu carrego ela comigo e eu falo ela comigo todos os dias. Nós somos livres para decidir, mas escravo das consequências. Nós somos livres para decidir, mas escravos das consequências. E toda escolha, toda decisão nossa, ele vai afetar uma vida inteira. Qualquer decisão que você tomou hoje, ela vai te afetar amanhã. Qualquer decisão e escolha que você fez há um ano atrás, ela pode estar te afetando hoje. Talvez ela não afete num dia, 2 dias, uma semana, um mês, mas durante 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, aquela consequência pode vir. Eu, quando era adolescente, eu entrei na faculdade, eu falo que eu não tinha personalidade nenhuma, zero de personalidade. Eu ia conforme a banda ia tocando. E aí, muita gente naquela época gostava de fazer direito. Terno e gravata, promotor, juiz, advogado, não sei o que lá. O que eu fui fazer? Direito. Pergunta se eu uso meu diploma hoje. Por quê? Uma decisão minha. E as consequências hoje eu sofro. Isso, para o mercado de trabalho, dependendo daquilo que você escolhe fazer, é terrível. Porque existem empregos que você tem que ter uma expertise para poder ser contratado. E às vezes você não consegue porque você não tem um diploma específico para aquela área. Por quê? Porque de uma decisão errada lá atrás. Por isso nós precisamos hoje estar atentos aos nossos jovens para que eles não tenham tomada de decisões erradas e não venham sofrer as consequências lá na frente. Porque nós, como ser humano, nós somos muito egoístas. O mundo hoje ele sofre a consequência da falta de responsabilidade lá de trás. Hoje, a camada de ozônio, falta de água, falta de não sei o que, tudo isso que está acontecendo hoje são atitudes, decisões que foram tomadas lá atrás e nós sofremos hoje. E todas as decisões que nós tomarmos hoje, os nossos filhos vão sofrer lá na frente. Agora, por que nós somos egoístas? Porque nós só pensamos no hoje. Depois eu vou morrer, o mundo que fica aí para quem quiser. E não, existe uma responsabilidade, se não for pelo nosso irmão, mas que seja pelo menos para os nossos filhos. Pensar no bem-estar dos nossos filhos, porque é uma responsabilidade nossa. E é mais um encargo que nós temos que nos foi dado por Deus. Agora, para isso, nós precisamos estar como? Animados. Primeiro sintoma de uma pessoa desanimada, ela começa a se distanciar. Isolamento. Uma pessoa desanimada não consegue mais se relacionar com Deus e com os irmãos, com ninguém, com a família. Ela começa a se distanciar de todo mundo. Isso é uma atitude perigosa. Este comportamento de distanciamento, de isolamento, está totalmente fora do propósito de Deus. Por quê? Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para isso. Para sermos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar com Deus e com as pessoas. Com Deus principalmente, full time. Uma linha direta, contato 24 horas por dia. Agora nós precisamos também nos relacionar com as pessoas. E Deus ele é tão lindo, eu falo que esse Deus ele não é gente não. Deus ele é tão lindo que ele não deu tudo para uma pessoa só. Justamente para um depender do outro. Deus ele distribuiu para que nós dependamos uns dos outros. E aí por isso nós precisamos nos relacionar. Na vertical e na horizontal. Deus e os homens. Amém?
Por isso, não adianta eu ficar somente num quarto orando, se eu não manifestar isso nas ruas. Como também não adianta eu ficar nas ruas se eu não estiver no quarto orando. Não adianta eu sair na rua para poder oferecer algo que eu não tenho, porque eu preciso entrar no quarto e gerar o óleo para poder sair na rua e manifestar. Então não adianta eu ficar no quarto orando e não sair na rua, porque eu vou ficar com aquele óleo ali para mim. Eu preciso o quê? Manifestar isso. Agora também não adianta eu sair se eu não estiver antes no quarto orando, para poder me encher e poder manifestar isso. Então nós precisamos dos dois relacionamentos, com Deus e com os homens. O quarto e as ruas. Nossa vida espiritual, ela precisa se comunicar com os homens. A nossa vida espiritual tem que comunicar também Deus e os homens. Amém? Nós fomos chamados para fazer as coisas acontecerem, e não para ficar esperando as coisas acontecer. Amém? Hoje, talvez aqui nesse culto, tenham pessoas felizes, pessoas tristes, pessoas com problemas, talvez pessoas que não sabem o que é problema, pessoas que estão com dívidas e pessoas que têm o que receber. Nós temos, talvez aqui, todo tipo de pessoas. Agora, para cada necessidade, existe uma manifestação. Se eu me relaciono com a pessoa que está doente, eu preciso orar com ela. Se eu me relaciono com a pessoa que está feliz, eu preciso deixar ela ser feliz. Amém? Precisamos entender o que Deus vai fazer em cada situação. Como a gente fala, no âmbito familiar, esse distanciamento, ele é terrível. Um pai que se distancia de uma família, ele coloca aquela família em risco. Porque o homem é o provedor, é aquele que dá o sustento, é aquele que protege, é aquele que guia, que direciona a família. E quando ele sai, quando ele se omite do seu papel, a família fica vulnerável. Porque o pai, ele é o sacerdote da casa, é o líder, aquele que exerce essa função de líder. E eu falo por mim, quando meu pai saiu de casa, ele criou traumas terríveis em nós. A minha irmã, por exemplo, era uma menina totalmente amigável, que conversava, tinha vários amigos. E depois ela se tornou uma pessoa muito fechada, amarga. Por quê? Por causa de um trauma, de uma consequência, de uma atitude de um pai, que destrói o núcleo familiar todo e causa consequências que são graves e que precisam ser tratadas, porque ao longo da vida, se isso não for tratado, sabe lá o que pode se acontecer? A omissão de um pai pode ser um preço muito alto que terá que pagar amanhã. Tem uma pesquisa, eu não me lembro agora, recordo a fonte, faz muito tempo que eu vi ela. Mas essa pesquisa, ela era sobre família. E ela falava que se pelo menos a família, o pai, a mãe e os filhos, fizessem ao menos uma refeição junto por dia, sentado na mesa, o índice de jovens com problemas de droga, alcoolismo, todos os problemas, cairia ao mínimo 40%. Ao mínimo. Por causa de uma refeição juntos. Porque quando nós estamos reunidos todos os dias fazendo uma refeição, o pai e a mãe conseguem perceber qualquer desvio de personalidade do filho. Hoje, a maioria das crianças, e nós temos um caso aí recente ontem, da menina que foi encontrada morta, de 12 anos, estava patinando sozinha. Muitas vezes nós não sabemos onde nossos filhos vão, com quem que estão, o que estão fazendo. Às vezes nem dentro de casa, num quarto fechado, ligado na internet, nós sabemos o que eles estão assistindo. E a internet, olha, é um perigo. Porque num simples videozinho infantil pode estar inserida uma mensagem pornográfica. E esse é uma conduta que nós precisamos ter como responsabilidade nos dada por Deus. A igreja de Cristo ela é comparada a um corpo. Por isso nós precisamos dessa ajuda mútua. Ainda mais no núcleo familiar. O braço, ele não se mexe se não tiver um comando da cabeça. O pé não anda se não tiver a perna, o corpo. Todos os membros dependem um dos outros, são interligados. Quem nos interliga é Cristo e nós dependemos uns dos outros. Pai e mãe
se conversando, entrando em acordo para a educação dos filhos, irmãos se ajudando. Irmãos, quando nós falamos, nós somos curados, você sabia disso? Sabe por que existem as reuniões, as células, as reuniões de família? É justamente para isso. Porque muitas vezes no culto não dá para a gente conversar, porque o tempo ele não permite isso. Às vezes no final a gente já tem que sair, hoje já vai todo mundo já preparado para assistir o jogo do Brasil, nós já vamos sair rápido para trocar de roupa, colocar a camisa amarelinha e não conversa. Aí você tem a célula, você tem uma reunião, você tem um encontro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está ali, ela está passando por um problema. E quando ela fala esse problema, além dela ser curada, porque ela está colocando para fora, talvez alguém que esteja ali dentro já passou por aquilo e pode ser um apoio para ela. Uma pessoa que já passou por um problema sério de depressão, ela pode muitas vezes ajudar outras pessoas a saírem desse lugar de depressão. Uma pessoa que já passou por um trauma, como eu, de uma separação, pode ajudar as pessoas que estão passando por isso. Eu me lembro que um dia, eu tenho um casal de amigos que moram em outra cidade, e eles estavam passando por um problema sério no casamento. A ponto da mala já está pronta do marido para sair de casa. E eu ia fazer uma viagem para a praia, e eu armei um esquema para poder passar na casa deles para tentar fazer algo por eles. A mulher comprou a ideia, mas o marido não sabia de nada. E eu falei, me meti numa enrascada, porque o cara não me deu liberdade para ir lá falar. Ele não está sabendo de nada que eu sei da história. Como é que eu vou fazer agora? Bom, eu já tinha feito já tudo, eu falei, agora eu vou e Deus me abençoe. Porque eu estou indo lá tentando fazer algo de bom. Bom, chegamos lá, as mulheres deram um jeito de sair e deixaram eu e ele sozinhos. Aí eu comecei a conversar e não conseguia entrar no assunto. Até que Deus me deu, o Espírito Santo me deu uma coisa, eu entrei. E aí começamos a conversar e ele foi se abrindo, ele foi se abrindo, ele foi chorando, ele foi falando, encurtando a história. Hoje eles estão bem, 100% casados, com filho, vivendo o casamento bem, mudaram de cidade por causa de situação de trabalho. Mas assim, por que eu estou falando isso? Porque eu tinha experiência de vida para poder ajudar eles. Essa é a gratidão que está no meu coração, poder fazer algo por alguém. Deus nos permite passar por situações, não é para nos castigar, porque Deus não castiga. Às vezes a gente acha que Deus é aquele senhor de barba branca com cajado na mão bravo que fica castigando todo mundo, e não é isso. Porque a palavra fala que os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Então eu brinco que Deus, porque Ele está lá em cima, Ele tem uma visão ampla do negócio. E nós temos uma visão limitada, porque a gente enxerga só até ali na porta. Então Ele permite que a gente passe por situações, porque lá na frente Ele vai usar a gente como canal, para poder ajudar aquelas pessoas. Então Deus permitiu a mim e você passar por muitas situações. Entenda isso. Logo, logo você vai poder ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque você tem autoridade para falar disso. Então Deus gerou autoridade para eu falar de divórcio. Porque eu passei algo dentro da minha casa. Amém. Precisamos nos relacionar. Segundo ponto. Perdemos a visão espiritual. Só temos a visão natural. E o que é uma visão espiritual? Visão espiritual é compreender o divino propósito de Deus e reconhecer a minha parte no plano de Deus. Porque Deus ele tem um propósito para cada um de nós aqui, individual. Cada um de nós aqui tem um propósito de vida. Deus estabeleceu para cada um. Cada um aqui vai ser usado por Deus numa área, numa circunstância, numa situação, numa empresa, numa escola, numa família, em um contexto diferente. Amém? Agora nós precisamos entender isso, para poder, se nós não entendemos isso, nós não vamos conseguir contemplar tudo aquilo que Deus está fazendo, vai fazer e já fez na nossa vida. Isso gera desânimo. Porque quando a Bíblia fala em cegueira espiritual, ela não está falando da visão do olho, ela está falando da mente. Cegueira espiritual é falta de entendimento. Nós cegamos o nosso entendimento, nós não conseguimos entender, nós não conseguimos sermos gratos.
Nós não conseguimos visualizar nas pequenas e simples coisas a mão de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo ele está cegando o entendimento dessa geração, para que a gente não veja a manifestação da glória de Deus. Então a cegueira espiritual é a falta de entendimento com relação às coisas espirituais. E quando eu não entendo as coisas espirituais, o que acontece? Eu entro em desânimo. Eu não consigo ver a revelação de Deus. Não enxergo o amor de Deus, a verdade, a santidade de Deus, a vida eterna, a alegria. Eu me torno ingrato, duro, frio. Muitas vezes eu me torno incrédulo. Aí eu começo a agir na força do meu braço, porque eu não vejo Deus fazer e quero fazer. Eu entro num lugar de ansiedade e quero começar a fazer e não espero, não tenho paciência. Não oro. E quando eu faço tudo isso, eu impeço de Deus agir na minha vida, porque Deus só vai colocar a mão dele no lugar que eu tirar a minha. Enquanto a palavra fala assim: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A gente, muitas vezes, e eu falo por mim, a gente lê a Bíblia e não crê. Não leva em consideração e não pratica. Por quê? Por causa do nosso desânimo. Terceiro ponto. Não temos mais experiências novas. Só falamos de experiências antigas. Sabe aquele crente museu? Só vive do passado? Igual São Paulo, né? Só título só lá atrás, né? Ultimamente não tem nada, né? O pastor Elcio está gostando hoje. Corinthians tem título brasileiro e paulista. São Paulo, mais ou menos. A gente brinca, né? Mas é bom brincar. A gente tem que ser feliz, alegre. Amém? Tem uma canção que fala que... Como é que é? A alegria está naquele que conhece o Senhor, não é? Um crente triste, ele está pregando contra o Evangelho. Um crente triste, ele prega contra o Evangelho, porque nós precisamos ser felizes. Deus é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. Amém? Então nós precisamos viver e permitir viver o novo de Deus. É muito bom as experiências passadas. Aquele fogo, aquele primeiro amor, aquela paixão, né? A gente ia no culto, um mover, impunha a mão, o nego caía pro chão, aquela coisa do mover do Espírito Santo, aquela coisa. Mas as coisas vão se movendo, vão se movimentando. Eu falo que Deus, ele se move. Deus, ele é eterno, mas ele não fica parado. É um rio de águas vivas, não é uma lagoa. Amém? Então Deus, ele muda, Deus, ele se move, e nós precisamos entender o mover de Deus. Porque senão, sabe o que acontece? Metaforicamente falando, nós vamos estar vestindo um casaco de frio em pleno verão. Nós precisamos entender as estações. E aí, quando nós entendemos primavera, verão, outono, inverno, usando como exemplo, nós vamos entender o mover de Deus e nós não vamos mais ficar estáticos, parados. E aí nós vamos viver experiências novas e não vamos mais ficar vivendo experiências antigas. Deus, ele vai se movendo. E nós precisamos acompanhar. Você lembra? Tem uma passagem que fala sobre o povo no deserto. Ali dá para a gente entender muito bem isso. O povo ficou ali rodando. Por quê? Porque estava murmurando uma série de coisas. Mas chegou um momento que eles se acomodaram. Por quê? Porque caiu o maná do céu, a roupa crescia. Eles começaram a se acomodar, estava bom aquilo ali. Eles não tinham a nuvem para cobrir eles de dia, tinha a coluna de fogo para poder aquecer, então estava tranquilo. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de comodismo. Tá bom, tá tranquilo, né? Vamos ficar por aqui mesmo. E aí Deus vai se movendo e nós vamos ficando. E não vivemos o quê? Experiências novas. E como nós já estamos desanimados, o que acontece? Murmuramos, reclamamos, ainda que estejamos contentes com aquilo que nós estamos ali, nós entramos nesse lugar de murmuração, porque o povo ali estava desse jeito.
tinha tudo que eles precisavam, mas estavam ali murmurando. Uma vez ou outra davam uma reclamadinha, e assim muitas vezes nós vivemos, e impedimos de viver o novo de Deus. E quando esse novo de Deus chega, nós entramos num lugar de ânimo. É um renovo para a nossa vida. E nós precisamos disso. A palavra de Deus lá em Romanos 12:2 fala da metanoia, de uma mudança de mentalidade. Olha, renovai a nossa mente para que possais experimentar a agradável, perfeita, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa renovação da mente, ela tem que ser diária. Para a gente desfrutar desse novo de Deus. Amém? Então, para vivermos o novo de Deus, nós precisamos estar sensíveis ao seu mover. Para estarmos sensíveis, nós precisamos estar como? Nos relacionando com Ele. Você está vendo que uma coisa ela vai conectando a outra? O relacionamento, a cegueira espiritual, a perda do novo de Deus. Uma coisa está se conectando à outra. E o desânimo ele vem se aumentando cada vez mais, que nós vamos nos afastando disso. Nós nos afastamos dos relacionamentos, desanimamos. Aí no nosso entendimento está obscuro. Afastamos um pouco mais, desanimamos mais. De repente nós não começamos mais a viver novas experiências em Deus. E aí pronto, mais ainda. Até que nós entramos no último e derradeiro ponto. E o pior de todos. Perdemos a paixão. Perdemos o fogo. E esse daqui é o fundo do poço. Aí nós já não vamos mais no culto. Não oramos mais. Duvidamos até da existência de Deus. É o esfriamento espiritual. Amém. Queridos, nós vivemos hoje em uma sociedade que existe uma cobrança, uma pressão muito grande por metas, resultados, aparência, sucesso. Uma série de coisas hoje que nos amacetam, que nos oprimem. E se você vê hoje, nós nunca vivemos numa sociedade tão dopada como a gente vive hoje. Por causa da doença do século chamada depressão. E aí o desânimo está tomando conta de todo mundo, vai esfriando. E a palavra fala, aos últimos dias haveria um esfriamento. Era pai contra filho, filho contra pai, o amor já se esfriaria, coisas ficando mais terrível. E hoje nós estamos vivendo esses dias. Nós temos nos afastado das pessoas e principalmente da nossa fonte de vida que é Deus. Uma sociedade procrastinada, uma sociedade inerte, uma sociedade cansada, infeliz. Que nós precisamos provar o nosso valor todo dia, buscando uma posição, buscando uma perfeição. E engraçado que o sintoma mais comum do perfeccionismo é a procrastinação. Sabe por quê? Por nunca achar nada suficiente bom, as pessoas não executam ou não finalizam seus projetos. E aí o que acontece? Desanima. Falamos aqui em relacionamento, perda da visão, falta de novas experiências, perda da paixão. Agora há uma grande diferença entre ser perfeito e realizar o seu melhor. Querido, você consegue, nós conseguimos ajudar as pessoas mesmo sendo imperfeitos. Nós somos homens. Seguir em frente é muito melhor do que ser perfeito. Não espere ser perfeito, porque perfeito só existe um. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Todos os dias. A mudança da nossa mente, a mudança de atitudes, a mudança de paradigmas. O aperfeiçoamento para nos tornarmos pessoas melhores, mais parecidas com o Senhor. Nós nos tornamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Agora nós não podemos desanimar. A palavra de Deus ela fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Por isso que a palavra fala que ainda que fracos nós somos fortes. Então, não vamos desanimar. Paulo ele fala aqui no versículo 1 que nós temos tesouros em vasos de barro. Esses vasos de barro somos nós. E os tesouros é tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, que nós temos que trazer para fora. Os dons estão aqui dentro, nós precisamos trazer para fora. Amém? Ele fala aqui
que levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então nós precisamos também nos identificar com Jesus, não é só na sua glória, mas é também no seu sofrimento. Ele fala, olha, não desanimem, em tudo vocês vão ser atribulados, porém não angustiados, serão perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não desanime, pelo contrário, mesmo que o seu homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova a cada dia, porque pelo nosso pecado, o nosso espírito ele não se corrompe. O nosso espírito ele continua aqui dentro, e nós ativamos ele no relacionamento com Deus todos os dias. E isso nos leva a estarmos animados todos os dias. Amém? Glória a Deus. Por dias de mais ânimos, por mais relacionamento com o Pai, com os irmãos, por voltarmos a enxergar a mão de Deus, as coisas espirituais, mais do que as naturais. Ser forte e corajoso. Não desanime, eu serei contigo. Fica de pé comigo. Josué, capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o Eterno e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande. Para o poente o sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Precisa de desânimo depois de uma palavra dessa? Tem lugar para desânimo depois de uma palavra dessa? Saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos adorar o Senhor juntos, com alegria no coração, com ânimo redobrado, com fé, com expectativa, com perseverança, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos nessa manhã, Senhor, gratos pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa encher cada um de nós aqui, através do teu Santo Espírito, Senhor, para renovar a nossa fé. Traga, Pai, o entendimento, Senhor, que nós precisamos para lidarmos com as nossas situações diárias, Senhor. Que não venha mais sobre nós o desânimo, que nós possamos entender que somos fortalecidos pelo teu poder, pela tua glória. Que nós possamos entender que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, nos guardando, nos protegendo, nos direcionando, nos trazendo o entendimento, a força, a fé necessária, Senhor. Que nós possamos combater o bom combate e guardar a nossa fé assim como Paulo. Que nós possamos, Senhor, ser canais desobstruídos por causa, Senhor, das nossas experiências para outras pessoas, gerando cura, gerando, Senhor, vida, gerando um novo tempo, novas experiências, alcançando vidas através, Senhor, do teu amor e de tudo aquilo que está dentro de nós. Que a tua provisão nos alcance, que a tua graça seja conosco, Senhor. Cada um aqui, Senhor, individualmente falando, tem uma necessidade, talvez um medo, talvez um anseio, uma dúvida. Que o Senhor possa agora, Senhor, porque o Senhor sonda e esquadrinha os nossos corações, e o Senhor sabe de cada um aqui, Pai. Toca agora aqui, Pai, em cada um, homem, mulher e criança, Senhor, conforme a sua necessidade, Senhor. Arranca de cadeias do medo, arranca de cadeias do desânimo, arranca, Senhor, do ostracismo, da procrastinação, do comodismo, Senhor. Toca na mente agora, Senhor.
Ativa o teu Espírito Santo aqui nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que cada um aqui possa desfrutar de lugares da qual nunca sonharam ou imaginaram no Senhor. Novos níveis vivendo no Senhor. Não mais águas nos artelhos nem nos joelhos, mas águas já cobrindo os lombos, Senhor. Mergulhando mais fundo nas coisas do Senhor, Pai. Perdoa, Senhor, nós, quando desanimamos, quando murmuramos, quando reclamamos, Senhor. Derrama do teu sangue sobre nós e que ele venha nos lavando do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. E que nós saímos daqui, por essa porta, para um novo tempo, para uma nova vida, para novos desafios, mas com uma certeza que estamos cheios do teu Espírito Santo, renovados, fortalecidos, Senhor, enfrentando tudo que nós temos que enfrentar de frente, porque sabendo que nós estamos acima dos problemas e o Senhor é um Deus maior que tudo isso. Por isso eu oro para cada um aqui que o Senhor leve em paz, que conduza cada um aqui, Senhor, durante essa semana, no caminho de ida, na permanência, no caminho de volta em segurança, que tenha uma semana abençoada, abundante da tua presença, em nome de Jesus.